Olá, aluno! Continuando aqui o nosso projeto Cafeteria. Na última aula nós criamos então uma área de administração chamada admin. Criamos um controller, login controller, criamos a view desse login, criamos a interface e agora falta realmente criar o método para logar. Pois bem, vamos fazer isso então nessa aula. Antes de a gente começar a implementar o método logar, ainda não foi criado nenhuma estrutura de validação dos dados. Então, essa validação dentro desse projeto, ela vai estar localizada nos serviços. Então, quando um serviço vai fazer uma determinada operação, ele registra os eventos de validação e isso, de alguma maneira, tem que ser retornado para a camada web. Tá? Então, essa vai ser uma das implementações importantes aí dessa aula. Então, para fazer isso, né, a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar aqui na camada de serviços, chamada de service. Então, eu vou fechar as outras aqui para ficar mais simples e mais fácil de encontrar os componentes. Então, está aqui, services. E exatamente aí nós vamos criar então uma camada de validação. Para não ficar misturado aqui com as classes de serviço, eu vou criar aqui então uma pasta. Essa pasta eu vou chamar de validation. E aqui eu vou criar inicialmente uma classe chamada Generic Validation Dictionary. Tá, então vai ser exatamente dessa maneira aqui. Ó. Vou vir com o botão direito na pasta Validation, nova classe, né? E o nome dela vai ser isso aqui, ó, Generic Validation Dictionary. Seria um dicionário de validação genérico. Tá? Isso aqui nada mais será do que uma interface. E depois a gente vai ter que implementar essa interface. Então está aqui a nossa classe, né? Eu já poderia ter criado como interface, foi uma falha, né? Mas a gente vai alterar isso aí, é bem tranquilo. A gente vai colocar lá como público e como interface. Então a interface ela serve como um contrato aí para classes, né? Então não pode ter nenhum tipo de implementação, apenas assinaturas de métodos. Né? É uma maneira de você forçar uma classe que seja implementada a seguir as assinaturas de métodos que estão na interface. Então aqui nós vamos ter 3 assinaturas para fazer a validação, né? Que serão essas daqui. Um método do tipo addError, onde vai ser adicionado o erro. Então vai passar a chave e a mensagem de erro. Na prática, essa chave aqui vai ser o campo. Em qual campo foi encontrado o erro, né? Vai ter que ter um método isValidate, né? Que é para falar se existe erro ou não, se está válido ou não, né? O serviço, no caso, a operação, né? E aqui um método chamado errors, que ele vai retornar uma lista com todos os erros que foi registrado. Né? Então, o retorno ele vai ser feito em cima de um dicionário que vai ter como chave a string e em cima dessa string pode ter uma lista de erros. Então, só para tentar exemplificar, pode ser que o nome esteja com um erro na quantidade de caracteres, né? E no formato. Então, seriam 2 erros para um determinado campo. Então, aqui viria o nome do campo e aqui uma lista desses erros, né? Com 2 erros, como no exemplo aí que eu acabei de citar. Beleza? Bom, então esse é o nosso dicionário de validação genérico. Depois pausa aí, tenta fazer aí a interface. E o próximo aqui que eu vou fazer é a implementação dessa interface. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou criar uma nova classe. Eu vou chamar essa classe aqui de Validation Dictionary.
tá? Então vou lá, adicionei, beleza? Aqui eu já tenho uma classe pronta, eu vou só colar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, não ficar um vídeo tão extenso, né? Então, ó, esse aqui vai ser o conteúdo da classe. Então observe, a classe, né, Validation Dictionary, ela está fazendo a implementação do Generic Validation Dictionary, tá? Eu declarei aqui um atributo, né, chamado de Dictionary, onde ele vai guardar aqui então o dicionário de erros. Eu criei aqui nada mais do que um método vazio, então sempre que a classe for instanciada, ele automaticamente vai instanciar o dicionário. Aqui eu fiz a implementação do addError, que é para adicionar um novo erro. Então basicamente ele faz uma validação, uma verificação aqui, né? Ele verifica se a chave que eu estou tentando adicionar no dicionário, né, que está vindo aqui pelo parâmetro, se essa chave não existir, então ele vai criar uma chave nova e vai instanciar essa chave, né? Caso contrário, ele já vem direto aqui e adiciona a mensagem de erro na chave, sendo ela já estando criada ou criando aqui pela primeira vez. Então basicamente é para o usuário passar a chave e o erro para ser adicionado aqui, ok? Tem o isValidate, que é para verificar se existe algum erro. Basicamente a gente verifica a quantidade de erros que tem no dicionário. Se for maior do que zero é porque existe algum erro, né? Então ele nega, né? Então se é true, ele vai se tornar falso. Se tiver erros, ele retorna falso, quer dizer que não está válido, caso contrário retorna true. E por último, a lista de erros. Então basicamente ele só retorna o dicionário que está instanciado na própria classe, tá? Então essas são as classes básicas aí que a gente cria para fazer as validações. Muito bem, agora o próximo passo é a gente criar o método logar, mas a gente vai criar isso daí no usuário service. Então eu vou vir aqui, usuário service. Então observe que ele já está herdando o generic services. Então ele já vai vir com todos os métodos herdados, né? E exatamente aqui então nós vamos criar um método do tipo público. Ele retorna boolean e ele vai se chamar logar. Por que boolean? Se logou com sucesso, retorna true, se não, retorna falso. E basicamente ele vai receber uma string chamada login e uma string chamada de senha, ok? Eu vou criar uma variável do tipo bool aqui, chamada de retorno, e eu vou falar que ela já começa com falso. Eu vou presumir que não tem nenhum erro, e no final do método eu retorno essa variável chamada retorno. Beleza. Então basicamente aqui dentro a gente precisa fazer a implementação do logar. O que ele está dando de erro aqui? Namespace não pode. Opa, cometi uma falha grave aqui. Acabei declarando um método fora da classe. Então ela tem que ser aqui dentro da classe. Beleza, agora está certo. E agora a gente precisa partir aqui para a implementação, né? Então pensando aí que a implementação basicamente é a gente, por meio de um repositório, né? Que é o repositório aqui que é recebido aqui, né? Pelo construtor, por esse repositório a gente consiga fazer a validação necessária, tá? Então como que eu posso obter, né, esse repositório? Deixa eu dar uma olhada aqui no generic service, só fazendo ele retorna aqui, repositório. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no generic repositório uma situação que eu sempre posso retornar o repositório para a classe que está herdando, tá? Então essa é a ideia. Eu vou criar aqui no final
Na verdade, eu vou criar uma propriedade só com o get, sem o set. Então, eu vou falar que é internal. Por que internal? Eu quero que apenas as classes da camada service possam estar fazendo uso desse repositório. Outras camadas vai ficar invisível. Então, ele vai retornar aqui um generic repository, né? E eu vou passar aqui o tEntity, que já está sendo definido no topo da classe. Tá aqui, né? O tEntity. E aí o nome vai ser repositório. Aqui vai ter um get de repositório. Beleza. Por que eu fiz isso no generic? Basicamente, por quê? Porque aqui no meu lugar, sempre que eu quiser chamar o repositório, eu simplesmente referencio como repositório. Simples assim, não preciso fazer nada além disso, né? Então a coisa fica muito mais simples. Então essa aí é a grande vantagem da gente trabalhar com orientação a objeto, herança, né? Então isso vai facilitando a vida do programador. Então aqui eu vou declarar uma variável chamada usuário retorno, e por meio do repositório eu vou pedir para ele trazer todos os usuários e vou filtrar. Vou fazer um era aqui, onde eu vou chamar de x, a variável lambda, pular uma linha para ficar tudo dentro da tela, né? Aonde o x login vai ter que ser igual a variável login, que está sendo passada aqui como parâmetro. E o x senha, ele tem que ser igual à senha passada como parâmetro. Beleza? E aí, eu chamo aqui um first ou default. Por que first ou default? Se ele conseguir encontrar, ele retorna o objeto, senão ele vai retornar nulo. Tá? Simples assim. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Esse usuário aqui, retorno igual a null. Tá? O que isso significa? Se o usuário... Opa! Tem que ser usuário retorno. Aqui. Usuário retorno igual a nulo. Se é nulo, quer dizer o quê? Se é nulo, quer dizer que o login falhou. Tá? Se é nulo, quer dizer que falhou. Então, isso aqui eu vou atribuir na minha variável de retorno. E eu vou negar isso aqui. Porque se for nulo, ele vai guardar falso. Ou seja, falhou. Se ele retornar falso, quer dizer que ele não é nulo. Então ele nega e vira true. Então quer dizer que logou com sucesso. Eu poderia fazer um if aqui para ficar maior o código, né? Então poderia fazer mais ou menos assim. Se, né, usuário retorno é igual a nulo, né, ou diferente de nulo, né, então retorno recebe true. Dá na mesma. Tá? Então foi só para mim ganhar uma linha de código. Muito bem. Agora eu preciso fazer validações. Por quê? Pode ser que o login seja vazio. Pode ser que a senha esteja vazio, né? Então, como que eu vou fazer isso? Então, para mim conseguir fazer a validação, o que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui no Generic Services e eu vou declarar aqui, né? Então, se eu estou fazendo no Generic Services, oh meu Deus, Generic Repositório não, estou no Generic Services. Se eu estou fazendo no Generic Services, então quer dizer que isso vai refletir em todos os serviços, tá?
Então todos os serviços, eles vão ter uma variável interna chamada generic validation dictionary, que é aquela variável que a gente tinha criado. Então eu vou chamar de validation dictionary. Ok. E aí, sempre que instanciar o meu generic services, que vai ser qualquer serviço, né, a hora que fazer a instância, a hora que fazer a herança, na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó, generic dictionary, instancia 1, validation dictionary. Então todos eles vão ter a classe de validação, beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou criar uma propriedade para sempre que os serviços precisarem, eles simplesmente chamem o nome de validation dictionary. Então para fazer isso, eu vou declarar aqui uma variável, vou declarar público nesse caso, porque em alguns momentos eu vou precisar dela. Então ela vai ser pública, generic validation, generic validation dictionary, calma, isso, ele vai retornar um generic validation dictionary. O nome da propriedade vai ser validation dictionary e ele vai ter um get aqui que retorna a variável interna. Perfeito. Agora, tendo isso, voltando aqui no meu usuário service, eu vou fazer as validações. Então, como que eu faço isso? Ó? Por exemplo, se o login.equals vazio, então quer dizer que não foi informado o login, né? Então aqui eu posso inserir uma validação. Então, ó, validation dictionary ponto add error. Qual que é o campo? O campo é login. Esse campo aqui ele tem que ser exatamente como está definido lá na classe business. Então, ó, usuário, ó, login, tudo maiúsculo, para depois a gente conseguir fazer a associação lá na camada web. Vocês vão entender mais para frente por que isso, mas tem que ser igualzinho. E a mensagem de erro, ó. Então, campo login inválido. Beleza. Aí eu faço aqui, se não se, aí senha equals equals, então quer dizer que está vazia, né? Então aqui a gente valida a senha. Então validation dictionary ponto add error senha, e aí campo senha inválido. E aí a gente faz aqui um else, coloca tudo esse miolo aqui dentro do else. E a gente faz o seguinte, ó. Beleza, aqui então ele retornou o usuário. Aqui eu vou fazer no meio tradicional, fica um pouco mais fácil, ó. Então vai ser o seguinte. Vou colocar do jeito tradicional. Se usuário retorno é igual a nulo, então quer dizer que o login falhou, né? Então eu vou colocar aqui o meu validation dictionary ponto add error. Aqui não vou passar nenhuma chave porque ele não está associado a nenhum campo. É um erro genérico aqui do método, né? E eu coloco aqui usuário barra senha inválido.
por exemplo. Tirar a exclamação. Se não, aí aqui sim eu coloco o retorno valendo true. Então quer dizer que foi bem sucedido. Eu estou pensando aqui, quando logar, vai precisar desse usuário aqui, né, lá na camada web. Ele vai precisar guardar essa instância do usuário na sessão. Então, ó, aqui a gente vai fazer diferente. Não vai ser boolean, não. A gente vai ter que retornar o objeto mesmo. Tá? Eu já estou pensando lá na frente. Então, ó, aqui eu vou declarar essa variável aqui no topo. E aqui vai ser do tipo usuário. Aqui retorna usuário retorno. E aqui eu não preciso fazer isso, porque eu não vou trabalhar mais com boolean. E aqui eu tiro esse var. Aí. Então, esse aqui vai ser o método. O que ele está reclamando aqui? Retorno, primeiro elemento da sequência. Não, é isso mesmo, tá certo. Não pode acreditar em tudo que o Visual Studio reclama. Tá? Muito bem. Basicamente é esse o nosso lugar. Tá? Então tá aí, pausa o vídeo aí depois e tenta fazer o método logar. Então legal que eu já tenho aqui o método logar, ele já busca no banco, já valida, e aí depois eu preciso pegar esse validation dictionary lá na minha camada web, beleza? Muito bom. Agora eu vou lá na minha camada web, vou vir aqui no controlador, login controller, beleza? Então aqui eu vou criar basicamente o meu método de login. Então ele vai basicamente retornar aqui um iActionResult. Ele vai se chamar logar e ele vai receber aqui um usuário, um objeto usuário. Muito bem. E aqui eu retorno uma view para ele parar de reclamar e dar erro. Ok. Aqui a gente vai fazer a nossa implementação. Tá? Então como que eu faço isso? Basicamente, então eu vou chamar aqui o meu método service. Mas eu não tenho um método service. Eu não tenho um objeto service ainda. Então eu preciso obter ele por meio do objeto injetado na memória. Então aqui a gente primeiramente vai criar uma variável do tipo contexto. Uma variável do tipo usuário service. E aqui o método do nosso controlador, que vai ser o login controller, que recebe aqui um contexto. E aqui, então, eu atribuo na minha variável context e faço a instância do meu usuário service. Então, new usuário service, eu vou passar aqui para ele um new usuário repository. Usuário repository, passando aqui o contexto como parâmetro. O que ele está reclamando aqui? Preciso importar. Beleza, está feita a importação. Agora sim eu já tenho um usuário service. Então basicamente
Eu vou chamar aqui, eu vou declarar uma variável do tipo usuário. E por meio do meu usuário service, eu vou obter, eu vou chamar o método logar. E aqui eu passo a senha. Então a senha, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai dar problema, porque aqui usuário, isso tem que ser diferente. Então eu vou chamar de usuário parâmetro. Então aqui eu pego o login, que foi informado lá pelo usuário, e pego a senha. Usuário param senha. Muito bem. Que mais? Bom, já tenho o retorno aqui. Aí eu verifico aqui se o usuário, né, é nulo, quer dizer que o login falhou. Se não, login bem sucedido, né? Se o login falhou, né? Então o que eu vou fazer? Eu preciso pegar, né, basicamente aquela variável de validação que está lá no meu usuário service, pegar os erros que está lá e passar aqui para o meu controlador, tá? Então a gente vai ter que criar mais uma classe antes disso, né, para pegar os erros lá do meu serviço e jogar aqui no meu controlador. Então, ó, vamos criar mais uma classezinha auxiliar aqui, ó. Aqui no projeto cafeteria, eu vou criar uma pasta aqui. Vou chamar de util. Então, tudo que for código utilitário, eu vou jogar nessa pastinha util de utilitário. Muito bem. E aqui eu vou criar, então, uma classe, uma nova classe, chamada de... Opa. Acabei digitando coisa que não precisava aqui. Bom, vai assim mesmo, então. Acabei criando sem querer aqui, sem mudar o nome. Ela tem que ser validation. Beleza. Então, classe validation. Eu vou falar que essa validation aqui, ela está associada a um t-entity, onde o meu t-entity é uma classe. Muito bem. E aqui eu vou criar um método, eu já tenho ele pronto aqui, ó. Então ele vai ser um método estático. Por quê? O que quer dizer um método estático? Quer dizer que eu posso chamar o método sem a necessidade de instanciar a classe. Então, como é um método utilitário, isso não tem tanto problema, ok? O que ele está enchendo o saco aqui no Generic Service? Generic Service. Será que não é esse nome que está lá? Vamos dar uma olhada lá no serviço. Generic Services. Opa. Aí, agora sim. Como que funciona? Ele tem um método aqui estático chamado copy validation. O que é? Para copiar os erros que estão lá no serviço e trazer para a camada web, tá? Os erros na camada web, eles ficam armazenados numa variável chamada Model State Dictionary. Então, o que eu faço aqui? Eu passo como parâmetro um Model State Dictionary, que ele vai vir da camada web, e passo o serviço que eu estou trabalhando. Então, a ideia é que ele pega os erros daqui e passa para cá. É só para ficar mais fácil. Eu poderia fazer dentro
da própria camada web a programação, mas sempre eu teria que repetir a mesma programação. Então isso aqui é para facilitar um pouco a vida. Então basicamente eu pego aqui o meu serviço, eu chamo lá o validation dictionary.errors, que ele vai retornar todos os erros, e isso está dentro de um for each. Então ele vai fazer um laço aqui de todos os erros que existirem. E aí para cada erro que ele encontrar, né, eu vou obter aqui o erro, exatamente o erro que está lá dentro do validation dictionary.errors. Tá? E aí eu pego e passo esse erro para o model state, que é esse cara aqui. Então, basicamente, estou pegando os erros daqui e colocando aqui. Tá? Se eu não tivesse criado esse cara aqui, toda vez que eu precisasse copiar esses erros, eu ia ter que fazer esse for. Ia ficar muito repetitivo. Então é só para a gente economizar código. Ok? Muito bem. Então, beleza. Tá aí o código. Dá um print aí. Pausa o vídeo, copia e vamos embora. Então aqui, ó, se é nulo, quer dizer que falhou, falhou o login, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar lá o meu validation ponto validation ponto, só fazendo a importação dele, né? Ponto copy validation. Então o que eu vou passar aqui, ó? Eu vou passar o que? Deixa eu só ver que eu não me recordo a ordem. Então ele passa primeiro o model state, que é onde são armazenados os erros da camada web, e depois eu passo o serviço. Ok, então eu vou passar o seguinte, ó. Vou chamar aqui um dis.model state. Ele já é uma propriedade do próprio controlador. Tá? É aí que ficam os erros do controlador. E a partir disso, a partir desse model state, o view consegue pegar os erros lá na hora de gerar a página. Essa é a ideia. Então eu passo aqui e passo o usuário service. Tá? Tudo que acontecer de erro lá, ele transfere aqui para o model state. O que ele está reclamando aqui? Tá, preciso passar aqui a entidade, né, que eu estou fazendo a validação. Então a entidade é o usuário. Tá? É uma validação de usuário. Beleza, simples assim. Tá? E aí eu retorno a minha view. Mas qual view que eu retorno? Eu tenho que retornar exatamente a view de login. A view de login, como que ela chama? Vamos dar uma conferida aqui, ó. Então ela está em áreas, login, ela se chama index. Beleza. Então, retorno o index, ou não preciso pôr nada, né? Quando é index eu posso deixar vazio, tá? Caso contrário, quer dizer que o login foi bem sucedido, né? Então, se o login foi bem sucedido, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou chamar aqui, ó, vou dar um return, mas não de uma view. Eu vou dar um retorno de um redirect to action. Ele vai redirecionar para uma nova ação. Né? Eu vou redirecionar para um outro controlador. Então eu vou ter um controlador lá chamado principal com uma ação index. Não criei ainda, mas depois a gente vai ter que criar esse cidadão aí. Tá? Então basicamente esse aqui é o nosso lugar. Vamos testar, vamos ver se funciona. Então tá aqui.
Eu vou chamar aqui o meu admin login. Vamos colocar um usuário que não existe. Vou colocar assim, Ronaldo 123. Eu sei que o usuário Ronaldo não existe. Vamos dar uma olhada, entrar. Ele jogou um erro aqui, ó, invalid operation exception. A view logar não foi encontrada. View logar não foi encontrada. Por que que isso está acontecendo, ó? Provavelmente ele está caindo aqui, ó. E aí ele chama sempre um index de logar. Não existe um index de logar, né? Ó. Vamos dar uma olhada se existe, ó. Existe um index de login, tá? O index de login. Então o que que a gente vai ter que fazer, ó? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Então, ó, basta eu vir aqui e falar o seguinte, ó. Tem que ser na ação index, porque ele vai conseguir encontrar realmente aqui o index, né? Então no index ele vai vir aqui e vai chamar exatamente essa view index, que é a view do login, tá? Então não pode deixar vazia não, senão ele vai procurar por um logar.cshtml e a gente não possui, né, essa view. Vamos testar aqui agora, vamos verificar o que acontece. Então a gente vai abrir aqui o nosso login. Vou tentar abrir aqui colocar um usuário que não existe, Ronaldo 123. Opa, voltou para cá, não logou. E se eu deixar a senha vazia? Vamos ver. Ixi, tá dando um erro aqui, ó. Senha nula. Então, ó, tem uma falha na minha validação, né? Então eu tenho que verificar o seguinte, ó. Aqui no meu usuário service, eu tenho que fazer a validação da seguinte maneira: se o login ele é nulo, ou vazio, porque ele, quando eu não estou pondo nada lá, ele está chegando nulo aqui. E a mesma coisa, se a senha é nula ou vazia, aí ele vai reclamar e vai jogar um erro lá falando que não pode ser vazia, né, senha inválida. Vamos verificar, vamos ver se ele mostra o erro lá para nós. Então, colocar lá Ronaldo, senha vazia. Opa, campo senha é required. Tá, e se eu deixar aqui também é obrigatório, mas ainda não é isso que eu quero. Não tá vindo o meu erro que eu coloquei lá, né? Ele tá falando que a senha é obrigatória. Mas na verdade, o erro que eu coloquei lá é o que? Campo senha inválido, tá? Não é isso que está acontecendo. Então, vamos tentar entender por que que aconteceu isso daí. E na verdade, eu acho que eu já sei por que que é, né? Aquele model state, ele faz algumas validações padrões, tá? E essas validações estão sobrescrevendo aquelas que nós estamos fazendo. Então, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu acho que vai resolver. Acho não, tenho certeza. Vou vir aqui no validation, né, que a gente criou lá dentro da pastinha util. E antes de tudo, antes de entrar no for each aqui, eu vou falar o seguinte. Model state clear validation state. Clear, não, perdão. Só clear validation state. A gente teria que fazer especificar exatamente, né, qual é a validação e tal. Isso aqui ele vai limpar toda a validação. Então, model state clear, e aí ele insere a nossa validação.
Então vamos tentar fazer aqui o teste. Então vamos lá. E entrar. Ok. Então ele acabou de trazer aqui a minha validação, mas ainda não está bacana, né? Porque ele está trazendo só do login. A senha também está vazia. Então provavelmente eu errei na hora de fazer a validação, né? Vamos lá dar uma olhada, vamos tentar resolver isso daí. Então, ó, essa validação está no usuário service. E aqui o que ele vai fazer é o seguinte: se login é nulo, faça isso. Se não, faça isso. Ou seja, ou ele entra aqui, ou ele entra aqui. Mas se os dois estiverem com problema, ele não vai mostrar os dois, apenas um. Então vamos tentar resolver isso. Ó. A gente não vai poder encadear, a gente vai ter que deixar eles independentes. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma variávelzinha aqui em cima, chamada valid, recebendo true. Opa. Aí, valid, recebendo true. E aí eu vou fazer o seguinte: se entrar aqui dentro, o valid tá falso. Se entrar aqui, o valid tá falso. E aqui ele só vai fazer o resto se e somente se for válido. Se for válido, ele entra aqui. Então vamos entender o que acontece. Se tiver erro, ele entra aqui. Se tiver erro, ele entra aqui. Beleza. E o nosso usuário retorno já está começando como falso. É válido. Se não entrou em nenhum dos dois, ok. Então ele vai fazer aqui a verificação do usuário retorno. E ele vai retornar o usuário retorno. Se o usuário retorno é igual a nulo, ele joga o erro. Ok. Mas e aí, se o usuário tiver ok, ele vai atribuir aqui no retorno o usuário. E aí quem vai ter que fazer esse tratamento é quem receber lá essa variável usuário retorno, que ele vai verificar se é nulo ou se é falso. Tá, isso aqui é um erro, não é nenhum erro, né? É uma sugestão aí do Visual Studio. Acho que isso resolveria. Vamos testar. Então, beleza, executou. Tá aqui, beleza. Campo login inválido, campo senha inválido. Perfeito. Se eu colocar alguma coisa no login, ele reclama só da senha. Se eu colocar alguma coisa na senha e deixar o login, ele reclama do login. Se eu errar o usuário, não retorna nada. Por quê? O retorno do usuário que não está logado não está vinculado a nenhum dos dois campos. Então a gente vai mudar um pouquinho o nosso código. O que eu vou fazer aqui, ó? Cadê? Aqui, login. Eu vou criar aqui uma área no topo desse formulário. Eu vou chamar ele de spam. E eu vou colocar aqui, ó, asp. Não. Vou colocar uma div. Isso. Aí aqui vai ser um asp validation summary somente do modelo. Vamos ver o que acontece aqui. Se eu deixar esse item aqui. Somente modelo. Vamos verificar.
porque a ideia é mostrar todos os erros no topo da página. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Não, ainda não funcionou. Vamos melhorar esse código aí. Então, por hora, para resolver, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as validações individuais, tá? Depois vocês podem tratar melhor isso daí, né? E eu vou trazer aqui, ó, validation summary all, que é uma das propriedades que ele tem. Vai trazer tudo, né? Por hora eu não vou trabalhar com CSS, não vou customizar nada, mas depois pode ser customizado, mostrado uma caixa bonita ali de erro, né? Chamativa. Mas enfim, vamos ver se a funcionalidade, né, vai ficar ok. Ó, então vamos lá. Os dois campos vazios, ele reclama lá em cima. Se eu colocar o login, ele reclama só da senha. Se eu colocar um usuário que não existe, usuário sem inválido. Ou então, se eu colocar um correto aqui, ele tenta ir para o admin principal. Ele deu erro porque, obviamente, ainda não existe um controlador principal. Que a ideia é que esse controlador principal traga uma tela aqui com um menu das opções do administrador, né? Essa é a ideia. Então ele vai ter lá a opção de cadastrar cliente, cadastrar produto, cadastrar uma série de coisas, né? Então o que faltou aqui para ficar legal é criar aí um código CSS aqui para o ASP Validation Summary. Ah, outra coisa. Eu não estou trazendo os erros aqui por viewbag. Eu estou trazendo as validações diretamente do serviço. Tá? Então é uma maneira diferente de se trabalhar. Então, na verdade, eu vou tirar esse viewbag. Né? Eu poderia validar diretamente na camada web, mas não é a proposta aqui. Eu estou fazendo a validação na camada de serviço, né, que dentro da arquitetura que eu estou trabalhando aqui, né, não é nem arquitetura, né, dentro do padrão de projeto que eu estou trabalhando aqui, as validações ficam nessa camada e eu não quero que nenhuma validação da regra de negócio fique diretamente na camada web, né, porque se futuramente eu for migrar o projeto, talvez até migrar para uma outra plataforma, né, digamos assim, uma plataforma mobile, por exemplo, né, eu não perco essas validações ou não preciso reescrever essas validações que estão na camada web. Elas estão sempre na camada de serviço. Tá? Então, isso aqui não precisa. Bom, esse é o código final. Tá? Então, se você quiser aí, pause o vídeo. Essa é a primeira parte. E essa o finalzinho aqui. Beleza? Então, rodar mais uma vez, ver se está tudo em ordem. Ver se está tudo ok. Se tiver, eu vou finalizar então por aqui esse vídeo. Vamos verificar. Admin login. Opa. Ronaldo. 1, 2, 3. Não. E admin 1, 2, 3 redirecionou. Beleza? Então é isso, o vídeo já está bem no ponto aí que a gente precisa, então finalizando aqui e até a próxima aula.